A ideia não é nova, de alguma maneira, com algum dispositivo as pessoas aceitam trocar corpos umas com as outras e geralmente tudo é divertido e interessante até que o tiro sai pela culatra. E recentemente algumas das obras que mais me marcaram foram baseadas nessa ideia. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Futurologia e eu vou te contar por que eu acho que troca de corpo se tornou um dos temas mais interessantes e agonizantes da ficção científica. Eu comecei a pensar muito sobre isso e ligar os pontos por causa desse filme que saiu na Netflix agora chamado It's What's Inside. E tudo que eu vou falar aqui vai ter muito spoiler de todas as obras que eu abordar, beleza? Mas basicamente é o seguinte, nesse filme, alguns amigos estão numa festa onde um cara traz um dispositivo só de brincadeira, só de sacanagem. Ele vai lá, conecta esse dispositivo na cabeça de todo mundo e a galera toda troca de corpo uns com os outros. E no começo é aquela reação assim, né? Caraca, o que foi isso e tal? Só que logo eles resolvem trocar de corpo novamente e fazer um jogo, né? Eles trocam todo mundo ali e tu tem que adivinhar quem que tá no corpo de quem. O que eu já acho absolutamente sinistro, né? Todo mundo concordando em fazer isso, sendo que a ideia de tu habitar o corpo de outra pessoa, cara, é um negócio meio chocante, né? E pior, tu deixar outra pessoa habitar o teu corpo, a tua casca. Em quem que tu confiaria pra poder entrar no teu corpo, né? E agir como se fosse você. E aí no filme tá tranquilo, porque a princípio no final da noite todo mundo vai voltar pros seus próprios corpos e aí tá tudo bem. Porém acontece um fato que muda completamente a dinâmica do negócio. Dois personagens, enquanto estavam em corpos que não eram seus, acabam morrendo. Agora tu imagina a seguinte situação, tu tá nesse rolê, nessa festa, nessa brincadeira, e tu aceitou trocar de corpo, então tu tá em um corpo que não é teu, e aí de repente tu vê o teu corpo caindo do segundo andar e morrendo. Cara, imagina a tua reação, meio que tu se vendo morrendo, né, e sabendo que tu nunca mais vai poder voltar pro teu corpo original. E o teu corpo meio que é a tua vida, né, a tua aparência é de certa maneira quem tu é também. Tu pode chegar pra tua mulher, pro teu marido, pros teus filhos, pra teu melhor amigo e falar: não, eu tô no corpo de outra pessoa, acredite, sou eu. Ninguém vai acreditar nunca. Imagina só um ente querido chega agora na tua casa, mas dizendo que é outra pessoa. No máximo tu vai ligar pro hospital pra virem fazer um exame na pessoa, né? E mesmo se tu, dentro do corpo de outra pessoa, conseguir convencer, digamos, a tua família, né, que é tu ali, como é que tu vai convencer o restante da sociedade? Os vizinhos, os colegas de trabalho, as autoridades, a polícia? É impossível. Se o teu corpo for perdido e tu ficar preso dentro do corpo de outro, tu vai ter que recomeçar a tua vida meio que do zero, né? Ou tu vai ter que assumir a vida da pessoa cujo corpo tu tá usando, o que é absolutamente aterrorizante. Mas voltando pro filme, a situação fica ainda mais caótica porque tem uma personagem que é a Nikki, que é toda bonitona, uma influencer ali super bem sucedida e tal, e outra moça, a Shelby, que morre de inveja da Nikki. E aí durante o jogo deles, né, a Shelby vai parar justamente no corpo da Nikki. E ela obviamente adora aquilo, ela quer se sentir bonita naquele corpo e entra até uma espécie de power trip ali, né? No sentido de, pô, agora eu que tô no controle desse negócio que eu sempre invejei. E aí quando chega no final da noite e a galera quer retornar pros seus corpos, a Shelby no corpo da Nikki fala: não, agora eu quero ser a Nikki, pronto. Só que a Nikki está viva e no corpo de outra menina, e tá vendo em tempo real alguém tentar literalmente roubar o seu corpo pra si, né? O que você não faria pra recuperar aquilo que é seu? Até onde você iria pra forçar a pessoa a devolver o seu corpo, que de certa maneira é parte de quem você é? Pro sentido de identidade de uma pessoa, tem pouca coisa mais importante do que olhar no espelho e se reconhecer. E o fato de alguém querer roubar a sua aparência de você é um negócio muito cruel, né? Aí no final do filme tem um plot twist, ele é interessante, com aquela vibe um pouco assim de 8 adolescentes foram pra floresta e começa a morrer um por um, só que com menos mortes, né? Não morre todo mundo, e também tratando esse lance da troca de corpo com alguns insights interessantes, mas geralmente de forma mais cômica, mais leve, né? É um filme mais divertido do que qualquer coisa. Agora tem um episódio de uma série que fez algo nesse tema que quebrou meu coração assim, cara, em 1000 pedaços, sem sacanagem nenhuma. Tales from the Loop, traduzido como Contos do Loop, é uma antologia onde cada episódio é uma história separada, né? Embora elas se conectem porque elas passam no mesmo local. E é uma série que eu tava achando brilhante, mas eu literalmente parei de assistir de tão
triste que eu ficava a cada episódio, sacou? E esse que eu vou contar pra vocês aqui é particularmente chocante, pra mim o melhor. Basicamente nessa região do Loop, aí tem dois adolescentes, né, que são amigos. O Jacob, que é esse camarada aí que é mais introvertido, mais nerdolinho ali e tal. E o Danny, que é esse outro camarada mais falador, bom com as meninas, extrovertido, etc. Eles são muito amigos, tocam música juntos, malham juntos, estudam juntos e por aí vai. E aí, certo dia, eles estão caminhando na floresta ali e eles descobrem uma bola de metal perdida, abandonada. Só que o Loop, esse local, é um local onde muita coisa esquisita e inexplicável acontece, né? Então, quando o Jacob entra nessa bola de metal pra ver qual é, os dois guris apagam e quando acordam, taran, um tá no corpo do outro. E é exatamente como no filme anterior, eles ficam assustados no começo, mas depois eles descobrem que podem destrocar de corpo e aí ficam sossegados. Ah, um procedimento seguro, né? É só entrar numa bola de metal enferrujada velha no meio da floresta que a gente troca de novo de corpo. É tranquilo. E aí só pra experimentar, só de sacanagem, eles resolvem trocar por um dia, né, passar ali um a viver a vida do outro por 24 horas, só pelo meme. E o começo é interessante pro Jacob, porque agora ele tá no corpo do Danny, e ele, que era super introvertido, tinha dificuldade com as meninas, logo de cara consegue beijar uma moça, o que pra ele é fantástico. Mas depois ele vai pra casa do Danny e percebe como que a vida do guri, na verdade, não é aquilo que ele imaginava, porque a família dele trata ele muito mal. A situação dentro da casa do Danny ali é meio merda, saca? Enquanto isso, o personagem contrário, que é o Danny, agora no corpo do Jacob, meio que tá curtindo a vida, porque essa parte de ser introvertido, ele consegue com a sua mentalidade usar o corpo do Jacob pra conseguir continuar fazendo o que ele fazia, que é falar com o pessoal, beijar as meninas e tal. E na parte da família, ele vai pra casa e é mais bem tratado. Então o cara tá curtindo essa vida nova, num corpo novo. Então na hora de destrocar os corpos, obviamente o Danny, no corpo do Jacob, não quer. Pro Danny, acordar no corpo do Jacob foi como ter uma segunda chance na vida, uma nova oportunidade de começar do zero e de se livrar dos problemas que o traziam pra baixo, né? E é aquela coisa, o que que define quem você é? É a tua mente? É o teu corpo? É uma combinação de ambos? O Danny no corpo do Jacob foi quase como se uma borboleta voltasse pra dentro de um casulo diferente pra poder renascer e ter uma segunda chance. Eles têm um confronto e o Danny no corpo do Jacob diz que não vai querer devolver o seu corpo não. Ele quer ficar com a vida do Jacob. E olha que os caras eram super amigos, tá? Os caras eram assim, unha e carne. Só que o Jacob, no corpo do Danny, quer destrocar. Ele quer fazer alguma coisa. Então ele volta pra floresta, entra de novo naquela bola de metal enferrujada lá, tentando retornar pro seu corpo original. Só que isso faz com que aquele corpo vá parar no hospital. Morte cerebral. O corpo tá só vegetando ali, porque a mente que estava dentro dele foi parar em outro lugar. E o pior, para a população local, aquilo foi um choque, porque um adolescente da cidade acabou morrendo dentro daquela bola de metal. Então eles vão lá e começam a desmontar essa bola de metal, retirar ela dali, fazendo com que qualquer futura troca de corpo seja impossível. E com esse desmonte da bola de metal, fica claro que o Danny vai ficar no corpo do Jacob pra sempre. Ele queria tomar aquela vida pra ele e tomou. Uma vida falsa que não é a dele, né, que ele tá surrupiando. E aí na última cena do episódio, o golpe final, que me deixou triste por dias, de verdade, assim, eu fiquei muito mexido, cara. Basicamente o Danny agora já tomou completamente a vida do Jacob pra ele, né? Ele olha pela janela do quarto que não é dele e vê um robô. E o robô olha de volta com uma cara que... bicho... é incrível assim a direção desse episódio, porque tu consegue ver a humanidade no olho do robô. Tu consegue olhar pra aquela cara daquele robô e perceber muito claramente, sem ninguém precisar falar nada, que era o Jacob ali dentro. A mente do Jacob foi parar no robô e o olhar dele passa a sensação de que ele tá pra sempre preso, de que ele nunca vai conseguir se comunicar de novo. Ele foi roubado da sua vida e condenado a passar o restante da sua existência mudo, apagado, invisível pra sociedade e pra sua própria família. Eu dei um spoiler master pra falar sobre esse episódio, mas vale a pena assistir porque realmente eu achei assim uma produção brilhante, sabe, cara? E detalhe, sem nenhum efeito especial, sem nenhuma ação, gadgets futuristas, nem nada, cara, muito pé no chão e muito bem feito, vale a pena assistir. E se esse episódio me deixou triste, o próximo que eu vou falar é tão atormentador que me deixou com raiva por semanas também. E pra fazer esse vídeo aqui, eu tive que reassistir, né, pra poder refrescar as coisas na minha cabeça.
E eu fiquei postergando, cara, porque eu não queria assistir. Eu fiquei com tanto ódio depois que eu vi pela primeira vez, que eu não queria ver de novo. Se tornou quase um trauma, mas eu fui lá e assisti. É um episódio de Black Mirror. Em Beyond the Sea, tem 2 seres humanos que estão trabalhando numa estação espacial. Só que eles não estão presos lá, porque houve uma tecnologia criada em que eles têm uma réplica deles mesmos, como se fosse um clone, né, feito de cabos e aço, na Terra, e eles conseguem lá da estação espacial transplantar a consciência deles para essa réplica na Terra e assim continuar vivendo a vida deles na Terra, e quando precisa eles vão lá para a estação espacial com esse transplante de consciência para fazer as tarefas que tem que fazer lá, né? Um dos personagens é o David, e na Terra ele tem uma família muito funcional. Ele tem uma mulher que ele parece que ama muito, estava apaixonado por ela, tem 2 filhos, é uma família feliz. Só que certa noite um grupo de hippies malucos entra na casa desse cara, porque eles são tipo um culto contra a tecnologia. Eles acham que ter uma réplica robô, entre aspas, ali é uma aberração e que esse cara não deveria poder existir dessa maneira. Então eles invadem a casa do David e cortam o braço da réplica dele fora e resolvem matar a família do cara inteirinha também, porque mesmo sendo humanos, né, a família ali, supostamente eles foram cúmplices de ter um homem-máquina naquela casa, o que é contra a natureza. Então eles matam a família inteira e fazem o David assistir. Depois aparentemente eles destroem a réplica também, né, e assim o David lá na estação espacial fica completamente quebrado. Ele viu a família inteira ser assassinada, ele perdeu essa tecnologia que fazia ele poder viver na Terra, perdeu tudo que tinha. E assim, o companheiro de estação espacial dele, o Cliff, sugere o seguinte: cara, entra no meu corpo lá na Terra de vez em quando. 1 horinha só pra você poder dar uma respirada, já que o cara tava muito mal, tava deprê pra caramba e tudo. Então não é uma troca de corpo 100%, porque o corpo que tá na Terra não é orgânico, é uma máquina. É como se fosse o clone mecânico do personagem, né? Então imagina o David acordando num corpo que não é dele e voltando a respirar o ar da Terra, 1 horinha num corpo emprestado ali que valeu ouro. Só que obviamente ele gosta demais dessa experiência. 1 horinha? Pô, 1 horinha é muito pouco. O cara vai querer mais daquilo. Então eles chegam no acordo do Cliff emprestar a réplica dele pro David 1 hora por semana. E aí 1 horinha por semana, 1 horinha por semana faz com que o David, usando o corpo réplica do Cliff, comece a se aproximar da esposa do Cliff, a Lana. Eles vão conversando, eles têm alguns momentos ali, eles passeiam juntos, ela ajuda ele ali com a pintura e tudo mais. E a Lana tava carente porque o casamento dela com o Cliff tava uma merda, né? Era um casamento seco, vazio, frio. E aí quando o David chega no corpo do Cliff, todo amigável ali, usando o corpo do marido dela, né? Talvez ela pense que era exatamente aquilo que ela queria no casamento dela. Ela queria conversar, passar tempo junto, dançar, etc. E quando o David começa a se aproximar dela, querendo beijar ela, querendo fazer amor com ela, ela se mantém fiel, tá? Ela consegue segurar esses sentimentos que ela tá tendo ali, rejeitando o David. Porém, lá no espaço, o Cliff descobre que eles estavam se aproximando dessa maneira, que o David, no corpo dele, estava se aproveitando da situação pra tentar literalmente transar com a esposa, né? O Cliff fica puto com razão e resolve não deixar mais o David usar o seu corpo mecânico. Só que o David tá na merda, né? Ele não tem mais nada a perder, ele já perdeu tudo que ele tinha na vida. Ele quer o corpo do Cliff, ele quer a Lana. E aí ele resolve tomar uma atitude no fim do episódio que, cara, é realmente assim... me deixou mal, cara, me deixou mal. Lá na estação espacial, o David engana o Cliff pro Cliff ir fora da estação arrumar alguma coisa. Aí ele aproveita essa brecha pra entrar no corpo dele, do Cliff, forçadamente, né? E usando o corpo dele, ele faz com a família do Cliff o que lá no começo os hippies tinham feito com a família dele. E a gente vê isso quando o próprio Cliff retorna pro seu corpo, pra sua réplica, né? E vê a casa inteira ensanguentada. Então o David, movido pela pura inveja e talvez por um sentimento de se eu não posso ter essas coisas, tu também não pode, faz com outra pessoa, uma pessoa que tentou ajudar ele de todas as maneiras, que é o Cliff, o pior que tinham feito com ele. E é muito curioso aqui porque o David, usando o corpo do Cliff, aproveita da situação para fazer o Cliff se sentir como o David. Como se assim, eu usei o teu corpo como uma casca, mas agora tu vai usar a minha alma. Tu vai se sentir como eu me sinto. Cara, é brutal, aterrorizante, dá nojo, e dá asco. E eu passei, sério, 2 semanas que eu ficava lembrando desse episódio e eu lembrava da cara daquele ator ali que fez o David. E, cara, começava a me dar um fogo por dentro assim, cara,
E esses dois episódios aí, assim, me marcaram muito, né? Mas o próximo que eu vou falar que é um filme e que eu acho que é a utilização mais inteligente desse lance da troca de corpo, tá? É o Get Out, traduzido como Corra. Que o plot basicamente é o seguinte, né? O Chris é um personagem negro que tem uma namorada branca, a Rose. Eles se dão super bem e ela convida ele pra passar um fim de semana na casa de campo da família, que ela garante que é super progressista, nada racista e tal. Até aí tudo bem, só que nessa casa de campo tem coisas muito esquisitas acontecendo. Isso porque a mãe da namorada trabalha com hipnose e ela quer hipnotizar o cara, porém ele rejeita, ele não quer. Só que certa noite ele tá passando e ela só na conversinha e mexendo um chazinho assim, sacou? Hipnotiza ele de uma forma maligna. O corpo do Chris fica paralisado, o que aliás gerou esse meme maravilhoso que a galera usa na internet, né? Mas a mente dele tá lá consciente, vendo e ouvindo tudo, porém sem poder fazer nada. O Chris é relegado ao que eles chamaram de Sunken Place, ou lugar afundado, algo assim, né? No outro dia o Chris acorda, acha tudo isso esquisito, mas piora muito mais quando ele conhece outros funcionários dessa casa de campo, que por coincidência também são negros, enquanto todos que não trabalham lá, que são da família, os vizinhos, são branquérrimos, né? Esses funcionários agem de forma esquisita, eles fazem falas que não parecem fazer sentido e que não parecem condizer com as suas expressões faciais e corporais, como se eles estivessem escondendo algo. Até que o Chris identifica um desses funcionários. Era um cara que ele conheceu no passado e que agora tá totalmente diferente como ele era. O cara tá se vestindo de forma diferente, agindo de forma diferente e o pior, ele tava dado como desaparecido há meses. Então aí o Chris conecta os pontos e percebe que tem algo muito errado naquela casa. Ele pede pra namorada meter o pé dali pra eles vazarem e ela fala que tá tudo certo, que eles vão embora. Até que ele chega no armário dela e encontra dezenas de fotos dela com outros namorados, todos negros e amigas negras. E ali tem fotos dela com esses funcionários da casa de campo. O Chris sabe que não pode mais confiar na sua namorada e tenta meter o pé, só que na saída ele é impedido pelo restante da família. É colocado à força numa cadeira, preso sem poder se mexer, e ali numa TVzinha ele descobre tudo o que tá acontecendo. Literalmente a família atrai pessoas negras pra lá, prende elas e envolve num procedimento chamado coágula, que é uma espécie de troca de consciência com outra pessoa que tá precisando de um corpo. Ou seja, eles sequestram um corpo negro e leiloam isso pra uma pessoa, sempre branca, se utilizar daquele corpo pra sempre, enquanto a consciência da pessoa original tá nesse Sunken Place. Nesse caso, quem ganhou o corpo do Chris num leilão foi um camarada cego que começa a ser operado para transplantar uma parte do cérebro dele pro Chris. Se o procedimento fosse completado, o Chris viveria para sempre consciente do que estava acontecendo, vendo e ouvindo, mas sem controle do próprio corpo, sem poder mexer, sem poder falar, completamente roubado da sua vida. E quem estaria no controle do seu corpo é esse camarada cego. E os outros funcionários da casa de campo também aconteceu isso com eles, né? E os brancos ali queriam esses corpos por motivos específicos. Então o avô da família tá num dos funcionários porque perdeu a vaga nas Olimpíadas para um atleta negro lá atrás e agora ele queria ter um corpo forte, atlético e tal. Outro velho rico tava lá todo podre e queria um corpo mais jovem, até pra poder continuar com a sua esposa e por aí vai. É o tesão que esses personagens brancos têm de encontrar no corpo dos outros algo que eles não têm mais no seu, e aí tomar esses corpos pra si, pra explorar como bem entender. Nesse caso aí, a ficção científica é brilhantemente entrelaçada com o tema do racismo, que é o fio condutor de todo o filme, né? E que é abordado de forma absolutamente brilhante. Os corpos de pessoas negras foram tomados, e ainda são de muitas maneiras, né? Tomados à força, usados e explorados. E o filme usa isso pra tratar esse tema de racismo de forma muito inteligente. E ainda serve como um ótimo filme de terror e suspense. Então, cara, é inacreditável, assim, eu fiquei muito chocado com a inteligência da utilização desse conceito. É quase que diametralmente oposto do primeiro filme que eu falei ali, que a troca de corpos é meio que só uma desculpinha pra fazer um filme divertido ali, mais bobão, né? Nessas três obras que me tocaram profundamente e outra que é divertida, a gente vê a troca de corpo sendo um dispositivo usado pra trazer drama, tensão, horror e nojo, explorando aí tópicos de identidade, controle, poder e perda, se tornando pra mim um dos tópicos mais interessantes da ficção científica nesse momento. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal pra mais conteúdo assim.